Bom, antes de mais, eu nunca na minha vida imaginei, e ainda a semana passada passei aqui à porta do técnico num fim de semana com a minha mulher e estava-lhe a dizer, nunca na minha vida imaginei que aos 44 anos era professor aqui. Nunca. Mas pronto, a vida levou a isto e estou muito satisfeito. Como é que eu cheguei até aqui? Portanto, eu vim fazer o curso para o técnico. Tive muito hesitante entre ir para a Nova, que já tinha informática, e o técnico não tinha informática na altura. Os meus amigos da altura foram para a Nova e eu vim para o técnico. Porque eu achei, e hoje olhando para trás, acho que tomei a decisão certa, que era mais importante ser do técnico de ser informático. Pronto. A verdade é que eu formei-me em eletrotécnica e sou informático, ainda me considero informático. Não sei se é de ser toda a vida, mas ainda sou. Depois de ter feito o curso, fiz o mestrado, porque na altura também havia muito dinheiro da CEE e toda a gente estava a fazer, e a tropa pelo meio, também fiz a tropa, e depois então resolvi, então quero fazer da minha vida, não é? Tive uma experiência profissional que não gostei nada, por acaso já tinha tido outra experiência profissional que tinha gostado muito durante o próprio curso, mas depois do curso fiz essa experiência e não gostei, e então resolvi, porque houve uma oportunidade de fazer o doutoramento. E fiz o doutoramento em tempo recorde, já em 3 anos, foi muito divertido em Glasgow. E quando voltei de Glasgow pensei, onde é que eu vou fazer da minha vida novamente? E podia ter ido viver para um país qualquer do mundo e vim viver para Portugal. Costumo dizer que é o meu primeiro grande erro na minha vida, mas é meio a brincar, não é? Depois, acabei por vir parar aqui ao técnico, como professor, em 98, portanto há cerca de 12 anos. E, entretanto, foi criado o departamento de informática, o curso de informática, etc. E, entretanto, também fiz uma sabática que contribuiu muito para a minha formação. Em Londres, novamente no Reino Unido, um mestrado em gestão, um MBA, na London Business School, que é uma escola de topo a nível mundial, e gostei imenso e completou a minha formação mais técnica com uma formação mais de gestão, que eu tenho utilizado tanto a nível de ensino, como a nível de investigação, como a nível de consultoria, projetos pelo INESP, etc. As pessoas lá fora, muitas vezes, não é aqui dentro, mas lá fora pensam que dar aulas é a nossa atividade principal. Ora, como sabem, a atividade de um professor principal não é dar aulas, não é? Pronto. E dar aulas é uma pequena parte da nossa atividade. No entanto, eu acho que é a parte mais importante, não é? Porque tudo o resto, no fundo, alimenta, não é? Essa parte, porque o nosso grande objetivo é, no fundo, transmitir esses conhecimentos, não é? Para a próxima geração. Senão não fazia sentido haver professores, não é? Porque os alunos podiam aprender o mesmo que aprendem connosco nos livros, ou na internet, ou no que fosse, não é? E se calhar um dia há de ser assim, mas por enquanto ainda não é assim. Ou pelo menos não é, há de ser mais assim do que é hoje em dia, cada vez mais. Agora, o que acontece é que eu tenho prazer em dar aulas. E há pessoas que já não têm, não sei. Eu pessoalmente tenho e gosto. Há pessoas que já nasceram mais para a investigação ou para outras coisas. Eu não nasci para dar aulas, mas gosto de dar aulas, gosto de estar com os alunos, gosto de participar, gosto de desenvolver. E gosto de fazer experiências, inovar e fazer cada vez melhor. Eu acho que dar aulas é uma área que há muito para fazer melhor. Há muito para fazer melhor porque a média das aulas é muito pobre, na minha opinião. E então é um grande campo de melhoria e de inovação. E é isso que temos tentado fazer, não só eu, não é? Outras pessoas também, que eu sei que o fazem. E pronto, e é isso. É assim, a gente pode inovar, não é? Pensando, tendo ideias, lendo livros e depois experimentando na prática o que é que funciona, o que é que não funciona. Eu tive enfim, não é bem sorte, mas tomei a decisão de fazer este curso de gestão em Londres, onde, ao contrário do doutoramento, em que eu não tive aulas, nem dei aulas, foi só investigação totalmente durante 3 anos. Eu, na escola da London Business School, tive a grande oportunidade de ter aulas fora deste ambiente. Eu, quando digo este ambiente, não é o do técnico, é o de Portugal. Onde as aulas não têm nada a ver com as aulas do técnico, nada. Não há comparação possível. A única comparação é que há alunos e professores na mesma sala ao mesmo tempo. E realmente é uma forma, na minha opinião, muitíssimo melhor da nossa forma mais latina, mais conservadora, se calhar, de dar as aulas, em que o professor expõe a matéria no quadro e os alunos estão ali calados a ouvir, não é? Quando não estão no computador ou no telemóvel ou mesmo a dormir, também acontece. E eu vi como é que se dava aulas a sério numa escola de topo. Bom, era gestão, não era bem informática, mas eu acho que não é por aí que é a diferença. E quando voltei, tentei aplicar na prática aquilo que eu vi lá enquanto aluno, porque eu lá era aluno. E enquanto aluno lá adorei e enquanto aluno cá não tinha gostado muito, não é? Tive 2 professores muitíssimo bons no meu curso, mas tive 40 e tal professores, os outros não foram muito bons. E eu lá tive 17 cadeiras onde todos os professores eram bons ou muito bons. E percebi que não era preciso ser especial para ser bom professor, era preciso fazer as coisas bem feitas.
E já agora também haver algum apoio do contexto, não é? Não é só o professor ali na aula, é tudo um bocado o resto. E daí tirei uma série de lições práticas que depois tentei aplicar cá. E tive uma grande sorte que dou aulas com o professor Triboleto, que também fez algo parecido, mas no MIT, e também já dava um pouco as aulas assim, e pronto, juntou-se, como se costuma dizer, o útil ao agradável, ou a fome com vontade de comer, e consegui pôr essas lições em prática, numa cadeira e depois numa outra. Há 3 ou 4, não é nada de transcendental, não é? Depois o difícil é pôr em prática, especialmente aqui, não é? Onde ninguém está habituado, mas não é nada do outro mundo. Eu acho que o básico é os professores também terem experiência profissional. Não é só saberem da matéria a nível teórico ou, eventualmente, até um nível teórico muito elevado, não é? Às vezes até contraproducente, não é? Saber demais sobre determinado assunto, porque depois não se consegue transmitir, não é? Nem há oportunidade, porque não é esse o objetivo de uma disciplina. Ter essa experiência profissional. Eu acho que isso é extremamente importante e nem precisa ser uma experiência profissional diretamente na matéria da disciplina. E todos os professores na London Business School tinham experiência profissional, todos, sem exceção. Pois, obviamente, eu agora estou a lembrar-me assim de cor, acho que isso é que é o objetivo, não é? Não tenho nada preparado, mas assim, pela ordem que me vou lembrando, não quero dizer que seja necessariamente do mais importante para o menos ou do menos para o mais. Também existe uma avaliação, como agora também existe cá, mas uma avaliação com efeitos práticos. Um professor no Business School que seja mal classificado pelos alunos, no ano seguinte não está lá. É tão simples quanto isso. E cá está, continua cá, não é? E um professor que é excelente, realmente lá é beneficiado por isso. E cá, dificilmente, pronto, muito contribui para o ego ou para estas entrevistas, mas na prática não se reflete na nossa carreira. E lá reflete-se na carreira do professor. Tem impacto positivo. A terceira, assim, lembrando-me de repente, é que as aulas não servem para expor a matéria. Eu diria que, apesar de ser a terceira que me lembrei, é a mais importante de todas. As aulas não são para expor a matéria. A matéria está nos livros. O professor não sabe mais nem melhor do que a forma como está escrito o livro, se o livro for bom. Portanto, e hoje em dia, qualquer matéria, há um livro bom. Um livro, ou até vários livros bons, ou até alguns livros excelentes. Portanto, o professor, como há 10 mil, ou 20 mil, ou 50 mil professores daquela matéria no mundo inteiro, é só por muita coincidência que nós somos muito bons a ensinar, seja o que for. Portanto, os alunos têm que ler o livro, e eu lá li os livros, não é? E depois a matéria não é para dar matéria, a aula não é para dar a matéria, mas é para discutir a matéria. E trazendo essa experiência do professor, pode ser mais teórica, mais prática, e, por exemplo, fazendo exercícios, deixando os alunos colocar as suas dúvidas, pondo os alunos a discutir uns com os outros, dando exemplos práticos do professor, ou por exemplo, usando casos de estudo, trazendo convidados. Há uma série de coisas que devem ser feitas para reforçar essa aprendizagem. Mas quem tem que aprender a matéria é os alunos a ler o livro. Essa é a terceira. Posso continuar? Então, uma quarta, talvez, também tem a ver com a própria organização do semestre, não é? Cá os nossos semestres são 6 meses, na prática são 15 semanas, que são 4 meses, que na prática são 2 meses e meio, não é? Porque nas primeiras 2 semanas normalmente não há nova matéria, nas últimas 2 ou 3 também não há, mas as 5 semanas estão reduzidas a 10 semanas. E então estamos 6 meses para ter 2 meses e meio de nova matéria, onde os alunos realmente participam. E depois concentra-se tudo na mesma altura, porque todas as disciplinas começam na mesma altura, terminam na mesma altura, os projetos são na mesma altura, os exames. Lá não é nada disto que se passa. Lá as disciplinas têm apenas 8 semanas, são 8 semanas efetivas do princípio até ao fim. A matéria dada numa disciplina, lá de 8 semanas, é a mesma matéria que cá se dá, em teoria, em 15 semanas. Portanto, em vez de fazermos 2 semestres, lá fazemos 3 trimestres. Eu tive 17 disciplinas no ano e cá conseguem-se fazer 8, não é? Em princípio, não é? Pronto, e fiz 17 disciplinas e uma tese de mestrado no ano letivo. Portanto, uma produtividade que é o dobro, não é? O dobro, o triplo, 2 vezes e meia a cá. E não aprendi menos por causa disso. Pronto. Uma quinta, talvez. E já agora, as disciplinas começam todas ao mesmo tempo, vão começando desfasadamente para não acabarem todas ao mesmo tempo também. Portanto, a gente numa semana está a acabar uma disciplina e depois na semana seguinte acaba outra, e depois na outra acaba outra, e então não é como cá que no mesmo semana os alunos têm 4 projetos para entregar, depois a outra semana têm 4 exames para fazer, e depois a maior parte do tempo têm a usar as cartas ou sem nada de fazer porque não há nada, não é? Uma quarta ou quinta a lição que eu tirei de lá é a avaliação. Portanto, a avaliação não é de 0 a 20, não é? É um A, B ou C, e é relativa em relação aos outros. Portanto, em cada cadeira há X A's, Y B's e não sei quantos C's.
E pronto, depois depende, não é? Há escolas onde os acham 1% ou 10%, aqui era 10%. E, portanto, tentem A realmente é um décimo, está no top 10% dos melhores naquela disciplina, não é? Depois B tem toda a gente e C tem os piores 10%. Ninguém quer ter C, e tentem A, fica todo dentro, tentem B é o normal. Pronto, e assim não há aquela coisa do tive 15 ou 16 ou 17, um 17 nesta disciplina vale mais ou vale menos que um 17 na outra disciplina, isso não existe, não é? Portanto, esvazia uma série de complicações e de confusões que existem, não é? Também, não é? Depois, também a própria avaliação é contínua, não é? Todas as semanas, mas todas as semanas, literalmente, os alunos lá têm que entregar um trabalho. Tem de fazer qualquer coisa, ler isto, ou fazer um resumo, ou resolver um caso de estudo, ou fazer um exercício no Excel, e têm de entregar, não é? E isso faz com que, durante aquelas 8 semanas, nós realmente estamos preocupados com aquela disciplina, porque, além da aula, há trabalho que levamos para casa e o trabalho que temos realmente de fazer. Portanto, não é como cá, que deixamos tudo para a última hora e depois, 2, 3 dias antes do exame, vai tudo estudar à pressa, decora, faz o exame, no dia seguinte esquece tudo outra vez, não é? Como a aprendizagem é mais passada no tempo, e até acaba por ser muito mais horas, porque, não é? Porque 3 ou 4 ou 5 horas por semana, mais as 3 horas de aulas, dá 7 ou 8, 9 ou 10 horas no mínimo, não é? Por semana, vezes 8, dá 80 horas de estudo efetivo mínimo. No fundo, acaba por ser 100, 110, 120 horas por cada disciplina, que é aquilo que o técnico também apregou que cada disciplina tenha de fazer. Só que, em vez de demorar 20 ou 30, 20 e tal semanas, só é tudo. Estas 100 horas são feitas em 8 semanas, que é sensacional. E para quem diga que é impossível, eu cheguei a ter 8 cadeiras ao mesmo tempo. Porque a gente pensa, não, isto em Portugal nunca funcionaria. Não é? É o sentimento normal, não é? Ah, não, isso é em Londres, aqui em Lisboa, nem os alunos alinhavam, nem nada disso, não é? E não é verdade. A verdade é que os alunos não só alinham, como eles são os primeiros, aliás, como se prova, a testar, a preferir esta forma de trabalhar. Portanto, a avaliação contínua nesta disciplina em particular, mas na outra, que eu também leciono, faço o mesmo, que é todas as semanas, há qualquer coisa que é preciso fazer. Portanto, para fazer essa qualquer coisa, os alunos são obrigados a aprender o mínimo dos mínimos da matéria daquela semana. Portanto, a semana é da aula da semana seguinte, né? A fazer o tal trabalho. No caso de AOSIT, que é esta disciplina, tem um caso de estudo todas as semanas. Um caso de estudo, basicamente, é uma história, não é? E depois meia dúzia de perguntas a que eles têm de responder. Pode ser individual ou em grupos 2 ou grupos 4, vai variando de semana para semana. E isso obriga aos alunos todas as semanas, pelo menos no mínimo, a folhearem o capítulo da semana seguinte, a lerem o caso, a responderem ao caso, e implica também estarem concentrados e a saber, pronto, sempre focados naquela disciplina. E depois a aula propriamente dita. E na aula nós não vamos dar a matéria, porque eles já supostamente já a leram, e quem não leu, olha, paciência, tivesse lido, não é? E discutimos a matéria, damos exemplos práticos, fazemos exercícios. Em AOSI, alguns convidados, poucos, na outra disciplina, bastantes mais convidados, até por uma disciplina aplicacional do último ano, e isso é possível fazer em Portugal. Já agora também, estava a esquecer, a assiduidade às aulas, que é controlada lá e é controlada cá nesta disciplina também. Nós passamos uma folha de presenças, os alunos assinam, e temos uma taxa média de 95% de assiduidade às aulas, que é fantástico, não é? Porque é preciso ver que os alunos vêm a esta disciplina, mas não vão às outras, não é? Muitos deles não vão às aulas das outras disciplinas. E não é porque tenham mais trabalho nesta, não é? Porque o trabalho que nós pedimos a eles varia entre 10 a 15 horas por semana. Como estão a fazer 4 disciplinas, dá 50 a 60 horas por semana. Ora, nós trabalhamos muito mais do que isso, nós próprios, os professores, e não estamos a exigir aos alunos mais do que nós próprios fazemos, não é? E também podemos chegar a horas às aulas, nós ficamos sempre a horas, fazemos sempre os intervalos à hora certa, acabamos a aula ao minuto certo e não ficamos lá mais 5, mais 10, mais 15 minutos, como muitas vezes acontece. E as notas dos trabalhos são da ABC também, em vez de ser de 0 a 20, também é relativo, os alunos sabem que estão a competir contra os outros, não é? Portanto, algumas dessas lições, não é, conseguem-se perfeitamente aplicar cá. Já outras é mais difícil, por exemplo, o tamanho do semestre, não é? Nós continuamos limitados e é uma grande limitação a esta coisa do semestre ser 6 meses, depois na prática são 10, 11, 12 semanas e no fundo acabamos por dar 12 semanas a sério, como aliás as outras disciplinas e obviamente a mesma disciplina podia ser lecionada em 8 semanas ou 10, mas pronto, é assim. Pois os alunos normalmente fazem a nossa disciplina enquanto há aulas e quando acabam as aulas, mais ou menos ficam disponíveis para fazerem as outras num método tradicional dos projetos, dos exames, etc. Bem, obviamente a gente recorda os melhores professores que teve quando era aluno.
aqui no técnico também, não é? E aí é o Tribolé e Paulo Marques, na minha área, claramente. E também relembra os piores professores que teve, que quer esquecer, mas não se consegue esquecer e que não quer ser como eles. Depois, como eu disse no doutoramento, não tive aulas lá fora, mas na London Business School basicamente foi com base nos professores que eu lá tive, alguns que eu tenho mais dificuldade, entre aspas, em me inspirar, porque realmente são pessoas excepcionais. Eu tive professores realmente fantásticos, pronto, fora de série, não é? Que eu não consigo imitar, por mais que tentasse, mas há outros, não é? Enfim, simplesmente bons, que eu penso que consigo fazer tão bem, ou talvez até um pouco melhor que eles, então é mais com base nisso, no que eu consigo fazer, não é? E pelos vistos o que eu consigo fazer é suficiente, não é? Porque senão não estaria aqui. Portanto, eu acho que esses exemplos vêm um bocado também por aí. Em termos de livros, por exemplo, eu compro muitos livros, não é? E compro livros técnicos, mas também compro livros que eu chamo de cultura geral, como, por exemplo, livros de economia, como alguns mais conhecidos, como o Wisdom of the Crowds, ou o Economics, esse tipo de livros assim, mas outros também menos conhecidos e muito bons, como aquele The Element, não é? Ou livros assim que falam sobre o que é que nós podemos fazer, ou sobre as pessoas e sobre inovação, e tento também aplicar isso à minha vida pessoal, não é? E isso aplica-se nos projetos ou na investigação, mas na consultoria, mas também se aplica nas próprias aulas, tentar fazer sempre diferente, um bocadinho melhor, mas eu vou buscar muito exemplos realmente ao curso que fiz lá fora, e tenho pena de que não haja outros professores que não façam este género de cursos, porque às vezes estão muito presos nos modelos que conhecem, e os modelos que eles conhecem não são os melhores, na minha opinião. Acho que há outros modelos muito melhores que a gente tinha muito a ganhar se os meus colegas também fossem fazer este género de cursos lá fora e importassem estes modelos. É bom poder contribuir, porque é assim, basicamente os nossos alunos são os futuros, não é, engenheiros em Portugal, não é? E é bom nós podermos também contribuir um pouquinho para esse futuro. Também é bom estar com gente nova, não é? Uma vez por semana, e estar a ser obrigado a cumprir as exigências dessa população. Principalmente se queremos que eles venham às aulas, não é? 19 em cada 20 aulas, que é 95%, é isso que obriga. Se queremos que eles todas as semanas entreguem o trabalho, eu posso dizer, por exemplo, que no domingo à noite foi a entrega, agora este domingo, do caso I, e era individual, e em 68 alunos, 67 entregaram no prazo. E houve um aluno que me entregou 2 horas depois, porque tinha acontecido uma série de incidentes imprevistos, mas entrou também. No outro dia de manhã eu tinha os 68 relatórios, 100% de entrega. Pronto, para termos este nível de commitment dos próprios alunos, nós próprios, não é? Também temos de estar ao nível, não é? E isso eu acho um grande prazer, porque trabalhamos com um nível de exigência e connosco próprios e vindo deles, que depois dá prazer ver as coisas a funcionar e a acontecer, não é? E chegar ao final da disciplina e temos, o ano passado, 98% de aprovações, por exemplo, não é? Em 100 alunos, 110, houve um que reprovou e nós não facilitamos, pelo contrário, toda a gente que fez a disciplina entregou os 10 casos semanais, fez o caso final com nota positiva e participou nos grupos das pesquisas temáticas, portanto tem direito a passar. Pode passar com 10, 11 ou 12, mas toda a gente que faz tudo isto tem direito a ser aprovado, porque há um mínimo dos mínimos que teve de saber. Até porque há o caso final que é individual e quem não tiver positiva reprova, e há 2 casos individuais. Menos gratificante em dar aulas? Não sei, não há assim... O que é menos gratificante em dar aulas? Ou mais difícil? Eu acho que é a cultura portuguesa, não é? Porque nós vivemos num país ou numa zona, não é? Porque não é só Portugal, não é? Ou todo o sul da Europa, em que não há
Até porque não é uma questão, não é só cultural, é uma questão também de formação, não é? Da sociedade, dos políticos, não é? Dos nossos exemplos que nós temos, não é? Os nossos heróis, não é? Os heróis dos portugueses é o Mourinho, é o Ronaldo, não é? E não é os empreendedores, não é as pessoas que criam riqueza, pelo contrário, as pessoas que em Portugal criam riqueza ou que trabalham muito são considerados meio anormais ou até às vezes uma certa inveja ou até desconfiança em relação às pessoas, não é? Que trabalham e que conseguem criar riqueza não é? E porquê? Porque a gente sabe que há muita gente que espalha riqueza e não ganhou de forma completamente honesta. Então, todo esse sentimento, não é? É uma pena, porque realmente, mesmo num curso de engenharia, não é? Os próprios alunos estão envoltos, não é? Nas suas famílias, nos seus grupos de amigos, desse tipo de cultura, não é? Muito latina, por exemplo, nós somos o país na Europa que mais desconfiamos uns dos outros, não é? Por exemplo, não é? Isso é muito conhecido. E é muito difícil realmente, por exemplo, haver partilha quando, por definição, nós somos uns desconfiados, não é? As pessoas tendem primeiro, o que é que eu tenho a ganhar com isto e depois então, ok, se eu ganhar 10 eu dou 1 de volta, não é? Se toda a gente pensar assim, é difícil fazer muita coisa em conjunto, não é? Eu acho que é mais por aí, porque eu acho que as pessoas em si são boas por natureza e a verdade é que no Luxemburgo tem 1/3 de portugueses, são 3 vezes mais produtivos que os portugueses em Portugal. Portanto, não há nada de errado com os portugueses, não é como na Argentina, que eles dizem que a culpa é dos argentinos. Não há nada de errado com os portugueses, é realmente... Os portugueses quando saem daqui são muito bons lá fora, portanto, também saem os melhores, não é? Pronto. Mas mesmo assim, mesmo tendo isso em consideração, eu acho que não há nada de errado com as pessoas. Eu agora sou tutor e os rapazes são normalíssimos, não é? E as raparigas. O problema é realmente todo este contexto, não é? De ineficiência, de ineficácia, de sistemas, de não sei o quê, de leis exageradas que depois ninguém consegue cumprir porque é tudo proibido. Todo este contexto é que realmente é muito negativo. Nas aulas sente-se um pouquinho também, não é? Como se sente em toda a parte. Por exemplo, eu digo qualquer coisa só para dar um exemplo concreto, a pensar num exemplo. É um exemplo muito engraçado, que é, em todas as aulas, praticamente, eu estou a contar uma história, ou falar de qualquer coisa, ou dar um exemplo que li não sei onde, ou ia discutir com eles, quase em todas as aulas, há um aluno que pergunta, mas isso não é ilegal? Quer dizer, ok, se calhar é, e se calhar, ou não é, eu não sei se é ilegal, se não é? Quer dizer, mas será isso que é o mais importante? Quer dizer, não haverá outras coisas mais importantes, tipo inovação, empreendedorismo, estratégia, finanças, as relações sociais ou ajudar a sociedade. Há tanta coisa mais importante que isso. Se é legal ou ilegal, não devia ser, acho eu, não devia ser a principal preocupação de pessoas com 20 ou 21 anos. Não é? Eles deviam ser os primeiros a poder desafiar, não é? o que está instituído, não é? Para saber se é legal ou ilegal, já a gente tem montanhas de gente com 50 e 60 anos que se preocupam com isso, não é? É apenas um exemplo. Mesmo importantes, bem, portanto, vamos só falar em blocos principais, não é? Portanto, esta é de encorajar a interação entre os estudantes e a faculdade. Faculdade é faculty, é os professores, não? O técnico em geral. Bem, enfim, obviamente apoio nos trabalhos práticos, estava a falar dos casos de estudo, nós apoiamos os casos de estudo, por exemplo, temos os fóruns, através de mails, pessoalmente, através de Skype, os meus contatos o meu telemóvel está na internet, o Skype está na internet, o Google está na internet, e apanho os meus alunos às 11 da noite a fazer-me perguntas, e eu respondo. Não preciso marcar aula de dúvidas no Inés, ou não sei o quê, depois os alunos não vão lá. Não, eu estou ali disponível e eles podem sempre contactar. A articulação com outras unidades curriculares, neste caso, sim, mas é muito difícil, não é? Mas, portanto, eu diria que esta não é talvez das mais importantes. O acompanhamento, a articulação. Disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas, acabei de dar um exemplo, é muitíssimo importante. Conhecimentos complementares, bem, claro, complementar com, por exemplo, coisas que interessem aos alunos, não é? E não estar muito só focado na disciplina, também ir a buscar, fazer a ponte para a vida deles, não é? Por exemplo, comércio eletrónico. Se é uma aula sobre comércio eletrónico, nós vamos estar a falar de coisas que eu compro, não é? Porque os alunos não compram, não é? Nem sequer têm cartão de crédito, sequer, não é? Portanto, nós temos que fazer a ponte para o que é que eles compram, o que é que eles fazem na internet. E eles fazem coisas que nós não fazemos. Acompanhamento continuado, isto é permanente, não é? Que é avaliação contínua. Corpo docente numeroso é um interessante que eu ainda não falei. Que é o facto de estar, por exemplo, a dar esta disciplina a mês com o professor Tribolé,
independente de ser o professor Triboulet, o estar a dar esta disciplina a meias com outro professor, eu acho que é extremamente interessante. Quando há um professor de das teóricas e se já era outro das práticas, eu acho que perde-se muito, porque os alunos já têm muito a ganhar com dois pontos de vista diferentes sobre a mesma matéria. E até mesmo dando aulas intercaladas, uma semana dá um, outra semana dá outro, é bom para os alunos para não estarem sempre a ver a mesma cara, a mesma voz, o mesmo estilo, introduz uma certa variedade nas próprias aulas. E não só, porque depois eles fazem uma pergunta, se eu responder de uma maneira, outros professores respondem de outra, e isso dá uma riqueza que não existe quando é só um professor. Parece tipo uma Bíblia, não é? Uma Bíblia, pois. Um ensinamento que é assim. Não, se for dois professores, os alunos percebem logo que não é assim. Há pelo menos duas maneiras, mais a do livro são três, de ver as coisas é muito mais rico. Portanto, esta eu diria também é muito importante. Interação com os estudantes, apresentações orais. Não sei em que contexto é que isto é, mas nós, nas próprias aulas, encorajamos os alunos a fazer perguntas e a comentar e mesmo a dizerem que não concordam com a gente e pôr os alunos uns contra os outros também é muito interessante. Eu fiz lá isso em Londres e tento fazer cá, se bem que lá está, é um dos aspectos que é mais difícil de fazer cá, por a própria cultura, os alunos não estão preparados para intervir nas aulas. E quando começam a intervir, normalmente intervêm demais, porque de repente liberta-se aquela força, não é? Porque eles estão ali amordaçados e quando começam a falar, não é? Finalmente posso dizer o que me apetece. Então, depois é preciso a gente se interromper, mas a questão cultural é muito importante para começarem a falar, porque eles não estão habituados, têm medo de falar, não é? A autoavaliação, por exemplo, na pesquisa temática, que é um dos projetos da disciplina, os alunos avaliam-se entre eles, e depois avaliam os outros grupos também, e isso conta para a própria nota deles e do grupo deles. E claro, nós somos avaliados pelos alunos, não é? Obviamente. E as notas também são relativas, portanto, eles no fundo estão-se a comparar também entre eles. Trabalhos, projetos de grupo, como eu disse há bocado, nós temos trabalhos individuais, mas até tem que ter, não é? Por causa da avaliação, tem que haver uma parte importante da avaliação tem de ser individual, mas depois temos trabalhos de 2, de 4 e de 8. E quando fazemos trabalhos de 4 e de 8, é sempre com alunos da Alameda e do Tares Parque, que não se conhecem. É para os obrigar também a trabalhar com pessoas que eles não só não conhecem, como estão distantes geograficamente. E então eles depois têm que resolver esse problema. Ou se encontram, não sei onde, ou então fazem pela internet, por Skype, que é como hoje em dia nas empresas também se trabalha e quanto mais cedo começarem a praticar, melhor. Debates nas aulas. Depois também têm a oportunidade de apresentar a pesquisa temática no último dia de aulas, em que eles apresentam o trabalho que fizeram, tipo workshop, é eles que fazem a apresentação. Soft skills, bem, trabalho em grupo, a liderança, porque depois cada pesquisa temática tem de ter um líder. Nos próprios trabalhos 4, alguém tem de liderar, o saber falar também e argumentar nas aulas, etc, etc. Aqui o BP3, que é o uso de metodologias e técnicas de aprendizagem ativa. Pronto, aqui antes de ler os pontos todos um por um, mas há uma questão também importante que nós ainda não cobrimos aqui hoje, tem a ver com uma frase que nós usamos logo na primeira aula, dizemos assim: nós viemos cá ensinar nada, vocês é que vieram a aprender. Sim? Pronto, eu acho que há uma tendência muito grande na cultura latina para o professor ensinar, não é? E o aluno ouve, não é? Aqui a gente não está a ensinar nada, a matéria está no livro. E eles aprendem através do pleno livro, aprendem respondendo aos casos de estudo e pensando na matéria e pondo essa aprendizagem em ação e depois nas aulas discutindo, etc., também com outros exemplos, reforçando essa aprendizagem com casos práticos da experiência do próprio professor, etc. E essa aprendizagem ativa eu acho que é fundamental. E foi lá fora que eu percebi isso. Portanto, demonstrações, casos e trabalhos práticos, estou farto de falar nisto hoje, é fundamental. Controle da autoridade, fundamental porque os alunos, se não vierem às aulas, também não aprendem tanto, não é? Portanto, é fundamental que eles venham às aulas. Como é que eles vêm às aulas? Tornando as aulas interessantes e controlando a assiduidade. E fazendo dessa assiduidade também parte da própria avaliação, de alguma forma. Pronto. Ou pelo menos eles pensando que fazem parte da avaliação. E faz, não é? Pronto. E obviamente isto é fundamental e é incrível como é que hoje em dia ainda é possível no técnico e em geral fazer-se uma disciplina assim às aulas. Eu acho que não faz qualquer sentido em Londres, nem se passava pela cabeça de ninguém que era possível fazer uma disciplina assim às aulas. Não faz sentido sequer. Pronto, sincronização de teoria e prática. Pronto, todas as semanas eles leem, nesta disciplina, leem um capítulo e resolvem um caso de estudo sobre a matéria do capítulo e nós temos muito cuidado para ter um caso de estudo que realmente seja focado
naquela matéria e não traz estudos genéricos. A realização de revisões, não sei o que é que isto quer dizer, mas revisões sobre o que eles fizeram. Bom, ainda não disse, mas, por exemplo, eu recebi 68 relatórios no domingo à noite. Eu, esta semana, vou ver os 68 relatórios e vou dar um A, um B, um C a todos. E mais, vou dar uma nota por cada uma das respostas. Se forem 5 respostas, eles vão ter uma nota de 1 a 5 para cada uma das 5. Para que eles saibam, se tiveram um B, quais foram as respostas melhores, quais foram as respostas piores, que é para poderem, e depois além disso eles podem sempre perguntar para que tiveram um 3, ou para que tiveram um 2, ou o quê, não é? E eu respondo, quer presencialmente, quer através de mail, quer através do que for. Portanto, essas revisões do trabalho feito pelos alunos, esse feedback aos alunos é fundamental também na sua própria aprendizagem. Por exemplo, uma das coisas que eu critiquei sempre no técnico, quando era aluno, era, nós fazíamos um exame e depois tínhamos 14. Mas 14 porquê? Não é? Depois é preciso ir à revisão de provas, não é? Na revisão de provas a gente percebia melhor, mas só 1 em cada 10 alunos, ou 1 em cada 20 é que ia à revisão de provas. E era só porque não estava satisfeito, não é? Mas é fundamental a gente perceber, mesmo quando tem 18, porque é que não teve 20, não é? Esse feedback, que na prática está lá escrito, não é? Como é em papel, não é transmitido, não é? E perde-se uma oportunidade muito interessante de mais aprendizagem ainda, não é? Pronto, os resumos dos conteúdos curriculares está no livro. O livro faz isso. Os itens de estudo de trabalhos de campo. Bem, nesta disciplina não tem havido, mas eu tento, na outra disciplina, tento colmatar isto com convidados. Não é tanto uma visita de estudo que é muito difícil de organizar, tem uma logística, não é? Mas eu acho que se deve fazer, mas é um grande esforço, mesmo para os alunos, deslocarem-se fisicamente a uma empresa, mas não quer dizer que já o fiz no passado, mas é muito difícil, implica um grande esforço. Então, eu acho que os convidados têm aqui um papel muito importante. Em vez de levar os alunos ao campo, trazer, digamos assim, não o campo, mas um representante do campo à própria universidade. E isso faz muito na outra disciplina, nesta também, mas não tanto, se calhar. Pronto. Também temos de tomar cuidado por um excesso de convidados, depois também pode introduzir outro tipo de entropias, etc. Se bem que lá em Londres, em praticamente todas as aulas havia um convidado. Okay? E convidados muito bons, claro. O convidado também tem de ser bom. Material multimédia. Bem, sim, hoje em dia eu mostro vídeos nas aulas, que é uma coisa banalíssima com o YouTube, é muito fácil. Às vezes não há ISO nas aulas, nas salas todas. Também, não sei onde é que isto está, mas lembrei-me agora de uma outra coisa muito importante. As aulas devem ser dadas em salas em U. As aulas. Para os alunos se verem uns aos outros. Para o professor poder andar no meio e não ser tipo aquela coisa do eu sou o professor e vocês são os alunos, estamos uns contra os outros, é aquele sentimento de partilha, estamos todos juntos, não é? Estamos todos e o professor está no meio dos alunos. E depois os alunos verem-se uns aos outros, quando eles falam, os outros vêm tentar falar e existe muito mais a vontade de responder e comentar e discutir, etc. Portanto, as salas em U, não sei onde é que aparece, mas é outra questão que eu acho fundamental. Demorámos 5 anos para conseguir uma sala em U no Tagus Park. E aqui na Alameda ainda não conseguimos. Talvez daqui a mais 5 anos. Pronto. Em Londres, todas as salas eram em U. Todas. Pronto. Portanto, quando eu digo o próprio contexto, não é só cultural. As próprias salas de aulas, na minha opinião, estão mal desenhadas. Estão desenhadas para um modelo de ensino de há 60 anos atrás, que era assim. O professor falava, os alunos ouviam, mas hoje em dia não faz qualquer sentido. Pronto. E pelo contrário, preserva um certo tipo de aulas que hoje em dia não interessa. Não é? Incorporação de software nas aulas, enfim, nesta cadeira, a disciplina acho que não tem muita aplicação, mas sim, mas pelo menos serviços na internet, sim, não tanto software, mas exemplos que existem na internet, isso com certeza. Trabalhos práticos no sentido de responder a perguntas todas as semanas. Equipamentos de investigação, máquinas reais. Aqui podem-se fazer, por exemplo, jogos, simulação, mas lá está, só como parte da avaliação, porque nas aulas é muito complicado, porque normalmente já exige um período de tempo, um esforço muito grande também, mas não deixa de ser interessante. Material teórico complementar, imenso. Por exemplo, eu não só dei aulas aqui a semana passada, na sequência das aulas da semana passada, recebi 2 ou 3 e-mails de alunos a pedir teses de mestrado que eu mencionei nas aulas. E isso deixa qualquer professor satisfeito, porque mostra que, no meio de tudo aquilo que eu disse, houve 1 ou 2 coisas que houve 1 ou 2 alunos que acharam particularmente interessante e querem ter acesso ao material original. Portanto, isso é
acho que também é muito interessante, e mesmo que a maior parte dos alunos não se interessassem pelo conteúdo original, não é? O facto de haver 2 ou 3 que se interessaram mostra que, pelos vistos, havia algum interesse e é material complementar. Novos problemas e soluções, sim, temos que inovar, não é? Não sei se é isto que quer dizer, mas sim, por exemplo, todos os anos nós introduzimos novos casos de estudo. Por exemplo, hoje, para esta semana, propus ao professor Tribolé um caso de estudo que nunca usámos na disciplina. Nós não reutilizamos, por exemplo, eu conheço aí cada uma disciplina, não vou dizer qual é que há 15 anos que o projeto da cadeira era o mesmo, né? Os alunos depois copiam os projetos dos anos anteriores, para os anos 15, né? E além disso aquilo já estava completamente desatualizado, já 15 anos atrás era inovador, na informática 15 anos depois é uma coisa completamente antiquada, né? Portanto, por exemplo, nesta disciplina, os casos de estudo todos os anos tentamos, não diria que sejam todos, mas dos 10, pelo menos 8 são novos. Pronto. Quando são os mesmos, perguntas são diferentes, não é? Claro. Portanto, novos trabalhos de laboratório, acho que se enquadra na mesma categoria. Avaliações intercalares complementares é fundamental, portanto, eu até defendo a avaliação totalmente contínua, 100% contínua, ou eu chamo verdadeiramente contínua. Não é aquela avaliação contínua que é uma semana, depois 2 semanas não, depois outra. Não, a avaliação contínua é todas as semanas. Só assim é que é a avaliação contínua, da primeira semana até a última. Na semana passada deve termos uma experiência que foi, o primeiro relatório era para ser entregue na primeira aula. Naquela aula em que os professores dizem, a cadeira vai ser assim, ao fim de meia hora vai tudo embora. Nessa aula, na primeira, os alunos já tinham que ter entregue no dia anterior um relatório, sem nunca terem isto os professores, nem saberam o que era a matéria, nem nada. Enfim, foi um bocadinho de inovação a mais. E então este ano resolvemos dar o primeiro relatório na primeira aula para entregar antes da segunda. Promoção de estudo e trabalho autónomo, fundamental, e é o que eu tenho vindo a dizer desde o princípio. Então, garantir que o aluno obtém feedback imediato sobre o seu desempenho. Fundamental, isto tem a ver com os casos de estudo, os relatórios são entregues, e nós temos chamado um SLA, um acordo de nível de serviço com os alunos, que é nós avaliamos os relatórios que eles entregam na própria semana. O ano passado conseguimos em todos, acho eu, e este ano até agora também. Pronto. Portanto, eles recebem, no fundo, até 7 dias depois de entregar o relatório, têm o feedback, não é, a tempo do próximo relatório. Isso também mostra, não é só que eles têm de trabalhar, mas a gente também tem de trabalhar, e há esse commitment parte a parte, não é? E eles têm de entregar no prazo e a gente também tem de entregar a avaliação no prazo. Algo que eu também ainda não falei tem a ver com a pesquisa temática. A pesquisa temática é um trabalho que decorre ao longo de todo o semestre e é transversal aos casos de estudo. E então é um relatório feito por grupos de 8 alunos de ambos os campos, e em vez de haver uma entrega final, nós fazemos 3 entregas, em que só a última é que é avaliada para nota. A primeira entrega é 1/3 do trabalho e tem feedback. A segunda entrega é 2/3 do trabalho e tem feedback. E então os alunos, quando vão entregar o terceiro relatório, já tiveram 2 feedbacks da primeira e da segunda parte, podem melhorar, não é? E vão entregar então a terceira parte, com as outras 2 partes revistas e melhoradas. Pronto, portanto, é esse feedback também, não só depois de ser entregue a versão final para a avaliação, mas também durante a própria construção do trabalho também pode ser feito. Claro que depois há aqui limites, não é? Porque isto é tudo um esforço brutal, enorme da nossa parte, não é? É muito mais difícil dar uma disciplina destas, assim, do que uma disciplina em que durante o semestre não acontece nada e depois há um grande projeto, há um grande exame, não é? Obviamente, não é? Especialmente se reutilizarmos os slides do ano anterior, quando nesta disciplina nem sequer temos slides. Não é? Ok, BP5, dar ênfase à realização das tarefas dentro dos tempos estipulados. Bem, é como eu estava a dizer há bocado, não é? O deadline é domingo às 22 horas, é no Fênix, às 22 horas o Fênix não aceita mais. Depois dos 68 recebi 3 ou 4 por e-mail, às 22h01, 22h02, 22h03, às 22h05 acabou-se. Juntei, faltava um. Pronto. Entregou à meia-noite, porque tem 68 alunos, há sempre um. O carro resvalou na valeta, enfim, ou passou a noite no hospital cheio de problemas de barriga. Acontecem coisas do arte da velha. A maior parte são verdade, algumas já serão um exagero ou até mentira, mas a gente parte do princípio que as pessoas são honestas. Portanto, há essa entrega, não é? E também é bom porque nós temos um problema em Portugal, que é deixamos sempre tudo para a última da hora e entregamos sempre tudo, não é? Fora do prazo. Então, ao distribuirmos o trabalho durante o semestre, também estamos não é bem ensinar, eles estão a aprender que é possível fazer as mesmas coisas ou até muito melhor
trabalhando de forma distribuída ao longo do tempo e não deixando tudo para o fim. Nomeadamente aquelas disciplinas muito baseadas no exame final, em que estuda-se 2 ou 3 dias, não é? Antes do exame, e durante o semestre não se fez nada e depois corre mal. Comunicar expectativas elevadas aos alunos. Comunicar expectativas elevadas aos alunos. Empresas de oradores externos, já falámos dos convidados, não é? Projetos fora do técnico, com certeza. Projetos de investigação, também teses de mestrado na área da disciplina de anos anteriores. Acho que é muito interessante mostrar aos alunos se aquilo que estamos a dar na matéria foram aquela área, não é? Deram origem a tese de mestrado de colegas deles mais velhos e, portanto, não é só matéria, não é? Mas também serve para investigação. Ao mesmo tempo, estamos a fazer publicidade da própria área para depois fazerem as teses de mestrado naquela área, não necessariamente connosco, mas não é? Na área onde a gente científica, onde nos mexemos, e depois também mostrar também essas aplicações práticas, não é? Que aquilo não é só conceitos teóricos, mas serve, não é? Pronto, e também explicar-lhes a eles que eles estão a aprender ali e lhes vai ser útil depois, um dia mais tarde, não é? Não é? Pronto, projetos desafiantes originais, pronto, esticar sempre a corda, não é? Os alunos queixam-se muito, por exemplo, já se queixam menos, tinham de trabalhar com alunos de outros campos, não conheciam. Uma coisa importante que eu ainda não disse, que eu acho que disse, que é os grupos dos alunos são feitos por nós e não pelos alunos, que é fundamental. Porque os alunos, então no 4º ano, já vêm atrás com o mesmo grupo desde o 1º ano. E alguns deles nunca fizeram um grupo com mais ninguém. É verdade. E quando fizeram, foi com outro alguém que também já conheciam, é amigo daquele amigo, não sei o quê. Portanto, formam-se, não é, grupinhos, não é, e depois fazem um curso todos juntos. A gente tirar esta disciplina destrói isso tudo. E eles não podem escolher, é aleatório, não é? E nós também não, quanto muito, nos grupos 4 e de 8, fazemos com que seja o máximo de diversidade possível entre campos. Mas não vamos ver agora se o aluno é bom, se é mau, meter os bons com os maus, não é nada disso. Não é? É aleatório, só que inevitavelmente vai escalhar um tipo de sem costa no grupo, mais cedo ou mais tarde. E eles têm que aprender a lidar com isso. E depois nós obrigamos os alunos a pôr uma percentagem de esforço no trabalho, e é sempre a pôr responsabilidade para cima deles. Eles têm de pôr, eu trabalhei X%, e o outro tem de pôr, eu trabalhei Y%. E pronto, e normalmente é 50-50 ou 25-25, mas não necessariamente sempre assim. Às vezes é 90-10 ou 99-1 e depois temos que ver o que é que fazemos com essas situações e eles têm de estar de acordo nas percentagens que vão submeter. Okay? Que é muito giro. Portanto, é pôr responsabilidade do lado deles. Respeitar a diversidade, talentos, blá blá blá. Isto é uma coisa muito engraçada, tem a ver com o seguinte, as pessoas são todas diferentes, não é? O Element, aquele vídeo, foi o vídeo que me mandou, por exemplo, tem uma coisa, mas eu já tinha lido isso no livro e noutros sítios, mas é muito giro como está ilustrado naquele videozito, porque o problema do nosso ensino é que foi concebido no século XIX em Inglaterra e agora depois no século XX, princípio do século XX, ou meados do século XX em Portugal, para as massas, não é? E a única maneira de fazer isto para as massas é pôr as pessoas, é fazerem grandes quantidades, não é? Portanto, é por isso que as turmas são de 20 ou 30, as universidades, não é? Metem 150 em cada licenciatura, pronto. Isto foi pensado tipo fábrica, não é? Só que as pessoas são todas diferentes, as pessoas não são objetos, não é? Então nós estamos a usar um modelo, não é, completamente antiquado para uma realidade que já não tem nada a ver. As pessoas têm o seu individualismo, o seu telemóvel, o não sei o quê, e de repente, à universidade, isso é um número, não é? E é um choque, não é? Mas não tem de ser assim. Isto é assim. Eu tenho a certeza absoluta que daqui a 10, 15, 20 anos não vai ser assim. Porque não vai ser assim porque cada um vai poder fazer as disciplinas que quiser, como quiser, quando quiser. Aliás, e é assim em Inglaterra, por exemplo, em Oxford, em Cambridge, com a história dos tutores, etc. Há muito disso, não é? Desde sempre. E esta mania também é um bocado uma mania latina de tratar as pessoas tipo como standards, é péssimo. Porque alguns são melhores aqui, outros ali, outros não sei o quê, e a gente trata os todos iguais, como a gente sabe do marketing, não é? Quando a gente vai fazer um produto, é para um determinado segmento de mercado, e depois divide o produto em 3 ou 4, não é? Ainda hoje em dia nos comboios, continua a haver primeira classe, segunda classe, não é? E há o Alfa que é mais caro e o Intercidades que é mais barato, não é? E há o regional para o pessoal que é soldado na tropa, não é? Quando há 5 ou 6 ou 7 classes diferentes. Porque é que nas universidades há
é uma classe só, não faz sentido. A gente tem que adaptar e ter segmentos de mercado e, no limite, com a tecnologia que já existe hoje em dia, termos segmentos individuais, que é o que hoje em dia, por exemplo, já conseguimos em alguns tipos de produtos. Antigamente era para as massas, mas começam a ser individuais. Eu, por exemplo, se for comprar um carro, apesar do carro ser igual, aliás, aquele chassis é igual ao outro chassis, por exemplo, o Volkswagen é igual ao Skoda, é igual ao Audi, é não sei o quê, mas a gente, pronto, é o grande segmento. Depois, dentro do Volkswagen novo, tem 25 modelos. Mas se a gente for ver, o chassis é sempre igual, o chassis é sempre igual, não sei se é sempre igual. Eles não é a ilusão que temos 25, não é? E vão dos, sei lá, dos 20 mil euros até aos 40 e tal mil euros o mesmo carro. Porque o motor é diferente, porque o motor é diferente, porque o nível de conforto é diferente, porque é 3 ou 5 portas. Na realidade, a gente está a escolher A ou B em 4 dimensões e depois dá a ilusão que tem imensas coisas. Mas se eu escolher um motor muito potente, 5 portas e aquela cor, até parece que fui eu que escolhi aquele carro, não é? E é isso que falta. A gente tem que dar esse passo de começar a segmentar os nossos alunos e a adaptar. Alguém que é muito bom aluno tem que ter disciplinas mais difíceis, porque ele quer aprender mais. Não é? E alguém que é, coitado, não é? Tem mais dificuldades, não deve, por causa disso, chumbar. Deve-se a fazer, não sei, um curso tipo B, como agora há os MBAs de topo, depois há os Master in Management, não é? Que não é um MBA, mas custa metade do preço, mas é um mestrado em gestão também. Portanto, ia haver um produto para todas as pessoas. Nós temos um problema aqui, que é metade dos alunos que entram não saem, não é? Abandonam o curso a meio. Até deve ser mais que metade hoje em dia. E pronto, é um desperdício de tudo, de dinheiro, de pessoas, de recursos, de tempo, que nós temos realmente, acho que devíamos fazer qualquer coisa para tentar resolver esse problema. Explicitar os objetivos de aprendizagem, bem, isto acho sim, claro, não é? Obviamente, mas os alunos na verdade só percebem o que é que vieram aprender no fim da disciplina, sejamos honestos. Estruturar matérias de apoio à aprendizagem permite alinhar os objetivos com as práticas de avaliação. Os online, os materiais, com certeza, o máximo online hoje em dia. Nós temos uma disciplina que é 0 papel. Quer dizer, o único papel que temos é a folha de presenças nas aulas, porque é assinado. Tudo o resto é digital. Tudo. E o livro, pronto, que os alunos devem comprar. É o livro e aquela folha de papel, uma por aula. Tudo o resto é online, tudo. Os exames, os relatórios, os casos, é tudo. Houve o Fênix, ou quando o Fênix não se porta, o Fênix tem algumas limitações, usando outras tecnologias que há os pontapés. Por exemplo, o planeamento está online, os casos estão online, os relatórios são online. Os livros de apoio, nesta disciplina, pronto, há um livro excelente, que é muito importante, ainda não falei sobre isso. Utilizar acho que há bocadinho só por alto, é muito importante usar um livro fora de série, não é? Porque senão os alunos não vão ler o livro, não é? Os alunos têm de perceber que a melhor forma de fazer a disciplina com boa nota e aprender mais é lendo o livro, e então para isso o livro tem que realmente ser bom. E nós temos um livro nesta área desta disciplina que é muitíssimo bom, não faria sentido, quanto muito faria sentido, por exemplo, escrever casos de estudo portugueses, que é um grande esforço e já tentámos, e isso é uma falha que nós temos, já poderíamos, agora uma autocrítica, poderíamos ter casos de estudo portugueses. Por exemplo, na semana passada demos um caso de estudo português, mas foi um exemplo, não foi um caso de estudo descrito como caso de estudo. Por acaso foi o orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, está na internet e pronto, é um exemplo live. Mas é uma autocrítica, podíamos ter casos de estudo portugueses como complemento aos casos de estudo internacionais. Eu acho que o mais importante para este efeito, que é ser considerado docente excelente numa disciplina, no técnico, é ir ver como se faz lá fora. Porque, como dizer, santos da casa não fazem milagres. Não venham ver como é que a gente faz, venham ver como é que se faz lá fora. Vão ver como é que se faz lá fora, porque realmente não tem nada a ver com a forma como nós, em geral, fazemos aqui, e é muito melhor. E aquela mania que nós é que sabemos, ou isto ou aquilo, ou aqui é especial, eu já mostrei que nós não somos especiais. Nós conseguimos 90% do que se faz lá fora, conseguimos fazer cá, mas realmente é preciso ver com os próprios olhos, participando, como é que realmente se dão aulas lá fora. E repensar toda a forma, por exemplo, o método de avaliação de cá,
Os próprios mestres, mas isso eu sou incompetente, não é? Não consigo alterar, não é? A própria forma como os mestres estão organizados, que não devia ser assim, mas em termos das aulas propriamente ditas, de gestão da disciplina, é ver como se faz em Inglaterra e nos Estados Unidos, porque eles já o fazem e há muitos anos e fazem muito bem e todos fazem assim. Portanto, não é nada que é específico de uma escola, específico de um professor, específico de uma disciplina. É algo que é completamente genérico e nós podemos fazer também assim. Às vezes até ao contrário, eu não percebo como é que nós conseguimos continuar aqui em Portugal a fazer as coisas tão mal, não é? Portanto, há situações em que é difícil fazer melhor. Eu acho que aqui é fácil. Senão eu também não tinha conseguido fazer se fosse difícil, não é?